Deixei essa refatoração por último para falarmos sobre alguns conceitos que não vou me aprofundar muito, pois alguns já estão bem explícitos no Angular, mas como vamos usar uma técnica para fazer a comunicação entre componentes e o menu, na verdade nós já estamos utilizando essa técnica, então eu quero falar sobre algumas coisinhas. Primeiro eu quero falar sobre programação reativa. Programação reativa é um paradigma de programação declarativa, onde nossa aplicação reage a eventos e se atualiza. Não está limitada a eventos, podem ser dados também, qualquer dados diversos, não só eventos, mas de alguma forma a aplicação reage a uma ação, a um acontecimento e responde a eles. No Angular, isso já acontece muito normalmente, e não só no Angular, creio que qualquer framework front-end hoje em dia já tenha isso no core deles, seja algo muito comum e é algo muito básico nos frameworks hoje em dia. Se você usa React, se você usa Vue.js, Svelte, qualquer um outro aí, creio que já seja algo muito comum você a fazer algo acontecer de um lado, isso já refletir em algum componente, refletir de um outro lado da aplicação. Então, um exemplo bem básico que nós temos aqui em programação reativa no Angular é no nosso receita form. Se eu subir aqui, componentes, receita form, deixa eu só abrir o receita form component aqui, opa, vamos lá, agora sim. E aqui nós temos então o nosso input e o nosso output. Com o input, esse componente de form vai receber um dado, no caso aqui vai ser uma receita, está explícito que é uma receita, e se ela existir, eu vou atualizar todo o meu formulário para refletir esse dado. E esse componente reage aos dados recebidos. Da mesma forma, o output vai fazer isso com o componente py. Nesse caso nosso aqui do Receita Form, a cada atualização no nosso formulário, que pegamos no Value Changes, que a gente tem assinado Value Changes, eu envio esse formulário para o componente Py, que reage a ele de forma que eu quiser. Então já temos o input e o output que enviam e recebem dados para os componentes que reagem a esses dados. Outra forma que temos é justamente o que fizemos para o nosso menu, onde temos um observável em um serviço, que é uma cópia de um behavior subject, que serve para emitir esses valores, possibilitando a comunicação entre componentes que não têm uma relação direta com esse serviço. Então, o meu menu assina o observável e fica esperando dados novos, e outros componentes que têm acesso ao serviço, que no caso então é o nosso App Components, é o nosso cadastro, é o nosso login. Eles podem fazer as verificações necessárias, enviar dados através desse Behavior Subject e todos os componentes que assinarem esse observável, que no nosso caso é só o menu, vão reagir de alguma forma. Com isso, temos o básico do que é uma programação reativa. Então, creio que já deu para entender que é basicamente um componente ou a sua aplicação reagir a algum evento, alguma ação, algum dado. E com isso, tudo isso que nós vimos aqui, principalmente essa parte do menu, nos permite falar sobre essa técnica utilizada nesse serviço de autenticação, que é parte de algo chamado de gerenciamento de estado. E o que é gerenciamento de estado? Como vimos, nós temos uma comunicação entre um componente pais e filho utilizando o input e output, e é uma comunicação direta, linear, que começa em um componente e já morre em outro. Algumas vezes pode até subir, eu poderia ter mais componentes, por exemplo, o meu campo de ingredientes poderia ser um outro componente, e esse outro componente dispara os ingredientes para esse receita form, que depois dispara para o nosso outro componente lá para a nossa página que está incorporando esse receita form. Então poderia ser vários componentes alinhados, mas ainda assim ela é algo contínuo, é algo simples. Os dados saem de um componente, vão para outro, são trabalhados e morrem ali. Não é necessário persistir esses dados, pois o tempo de vida deles é pequeno, é bem curto e é necessário só numa cadeia específica de componentes. Existem casos, porém, como do nosso menu, onde o estado desse dado, desse nosso menu no caso, precisa ser persistido, pois poderá ser utilizado em outros componentes que não são totalmente dependentes ou não têm uma ligação direta com esse menu. Então, por exemplo, nossa página de login não depende em nada do nosso menu. Ela não tem uma ligação direta, mas ainda assim, parte da experiência desse menu, né, parte da experiência de usuário agora, falando de experiência de usuário, depende de como está o estado desse menu. Então, se ele pode ser desabilitado ou não. Para isso, nós temos o gerenciamento de estado, para lidar justamente com esses casos onde eu preciso guardar o estado de alguma coisa, o estado de um componente, o estado de algum usuário, qualquer estado que você imagine aí, qualquer dado que você queira guardar, para depois alterar e isso refletir em outros componentes que têm acesso a esse dado.
E se você quiser um caso bem legal para entender o gerenciamento de estado, seria tipo um carrinho de compras, que é uma informação que precisa persistir por todas as páginas de uma aplicação e precisa ser manipulado por todas elas. Então, se eu entrar numa página, esse carrinho tem que estar lá. Depois, se eu ir para uma outra página de um outro produto, esse carrinho deve ser o mesmo. E existem bibliotecas para gerenciamento de estado. Uma das mais famosas é o Redux, que é muito famosa com React e que pode ser utilizada com Angular. Tem muita gente que usa o Redux com Angular, mas temos uma mais específica para o Angular, que é o NGRX. Então, só para mostrar aqui, eu tenho o NGRX, que é aqui então estado reativo para o Angular. Então, faz o gerenciamento de estado aqui. Porém, o que vamos fazer na nossa aplicação não é nenhum gerenciamento de estado com uma biblioteca dessas. Isso tomaria muito tempo e poderia até ser um curso à parte, porque é algo um pouco mais complexo de se fazer utilizando uma ferramenta. Ou pode até virar uma sessão bônus, quem sabe mais para frente, pois existem mais conceitos que devem ser levados em conta e feitos para uma biblioteca própria para gerenciamento de estado. E dessa técnica, vamos usar apenas uma, que é essa criação de store, que o store é apenas o local onde vamos guardar o estado de um dado para ser propagado pela aplicação como um todo. E para isso vamos criar um service novo do Angular. E por que um service funciona bem para nós? Pois, como é criado apenas uma instância desse service e ela é compartilhada pelos componentes em gestão de dependência, com isso, quando é criado um novo estado, quando for salvo um novo estado, quando for alterado, ele já é refletido para todos os outros componentes, porque é uma única instância ali que é compartilhada. Então já basicamente faz esse serviço para nós e o nosso código não vai ser muito diferente do que já temos hoje. Então, para isso, é bom utilizar um service, só que nós vamos chamar nosso service de store, que é o nome mais correto de utilizar. E a primeira coisa que vamos fazer vai ser criar um store. No nosso caso, ainda não sabemos se vai ter algum outro componente que pode precisar de um store. E para eu não criar um store apenas para o menu, para eu não ter um menu store, poderia acontecer, claro, eu poderia ter um store por cada componente, isso não é problema nenhum, poderia ter um store para receitas ou o que fosse preciso, não seria nenhum problema, mas para o nosso caso, para não ter muitos stores, a gente não ter muitos arquivos para dar manutenção, eu vou criar então um store de components. Então, se tiver mais algum outro componente que vai precisar de um store, a gente vai colocar dentro dele um behavior subject e também um método para manipular. Então aqui, eu posso, dentro aqui do meu app, para ficar na raiz, vamos criar um stores, que são os nossos stores. Aqui dentro eu vou criar um components, uma outra pasta, para não ficar nada solto. E dentro, então, eu vou criar um components.store.ts. E aqui dentro o que eu preciso? Vai ser um serviço convencional, não preciso fazer nada demais. Então, vou dar um import aqui do injectable, que é o que a gente precisa para criar um serviço, do nosso Angular Core. Aqui. Eu também vou importar, eu também vou importar o behavior subject e também o observable, que nós vamos utilizar aqui do nosso RxJS. Vamos ver se está tudo certo. Não. Sempre escrevo behavior subject errado, é behavior, não precisa de ur. Behavior subject, agora está certo aqui. E agora a gente vai colocar o nosso decorador de injectable e vamos passar para ele que ele deve ser provided no nosso root. E abaixo aqui, então, eu vou declarar a classe que eu quero exportar. Então, export class component store. E agora o que vamos fazer aqui? Eu vou abrir o meu alt service, eu não preciso mais do meu behavior subject aqui. Então, eu posso recortar esses dois para ficar mais fácil. Coloco aqui no meu component store, que nós vamos utilizar aqui. Para dar uma separada, eu vou colocar um constructor. Então, eu sempre gosto de deixar as propriedades acima do constructor e abaixo do constructor os métodos. Aqui também no meu alt store, eu posso remover aqui esse behavior subject e também o observable. Eu posso agora aqui no set menu state remover aqui esse meu método. Então aqui no nosso Component Store já está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. É um store que lida com estados dos componentes, é apenas isso. Aqui no meu Auto Service
o que eu preciso agora é importar. Então, private underline components, que vai ser o meu components store. E aqui eu vou chamar esse método onde tiver sétima no state. Então eu posso selecionar todos aqui, colocar ponto underline components antes e sétima no state. Aqui está tudo certo. Agora o que eu preciso fazer é alterar também no nosso app components. Então no app components vai ser a mesma coisa. Pode ver que o sétimo no states não existe aqui e também no out não tem mais o desabilita menu. E o que eu faço agora é importar aqui private underline components store. Opa! Components store, na verdade é components. Aqui está component, vamos components store para ficar certo aqui, porque é um store de components. Aqui está certo e aqui também. Agora aqui components store, pronto, tudo certo. Agora eu copio aqui, já estava copiado, mas copio aqui de novo e coloco no lugar do meu Alt, porque eu preciso pegar o meu desabilita menu lá do meu Components, e aqui a mesma coisa. E está tudo certo, a aplicação vai funcionar normalmente, estou com a aplicação rodando já. Se eu vier aqui, pode ver que ele vai atualizar, e funcionou. Não quebrou, meu menu está aqui, consigo puxar, voltar ele, e tudo certo, funcionou perfeitamente. Com isso, terminamos de vez a nossa sessão, fizemos nossa primeira conexão com o back-end, fizemos todo o nosso login e criação de conta, refatoramos parte do CSS e agora vimos alguns novos conceitos. Na próxima sessão, vamos ver mais da comunicação com o back-end, refatorando nossa aplicação para criarmos e buscarmos receitas no banco de dados. Então, até a próxima!